Vale. A informação atual. Para a nossa entrevista do dia, nesta sexta-feira, eu recebo com muito prazer aqui nos estúdios da Rádio Vale, ele que é policial rodoviário federal aposentado, ex-vice-prefeito, ex-vereador do nosso município de Tijucas, concorreu à nossa prefeitura por algumas vezes aqui também, mas hoje eu vou conversar com ele como presidente do Comitê de Gerenciamento dos Recursos Hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Tijucas, Biguaçu e bacias contíguas, que vem aí numa nova fase, né, com a recomposição da sua diretoria. E ele vai nos falar mais a respeito disso. Converso hoje com muito prazer com Adalto Gomes, que está aqui na nossa bancada. Muito bom dia, Adalto. Um prazer recebê-lo novamente aqui. Obrigado por ter atendido o nosso convite, viu? Bom dia, Sidney. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Vale. É um prazer estar aqui, Sidney, trazendo aí informações sobre a retomada dos trabalhos do Comitê da Bacia Hidrográfica, do Tijucas Biguaçu, né? É verdade. Nós tivemos algumas reuniões que culminaram então com a eleição e aí definitivamente composta a nova diretoria do comitê, é isso? Exatamente, Sidney. Há 6 meses atrás a gente começou um processo de retomada, né, de reestruturação do Comitê das Águas, que estavam com as atividades, na verdade, paralisadas. Primeiro devido à questão aí da pandemia, além de outros problemas que tiveram. Uhum. Então estava praticamente parado, né, os trabalhos do comitê, e nós, né, nos disponibilizamos aí a reestruturar o comitê. Então é todo um processo de escolha de uma comissão para poder eleger, né, um conjunto de entidades que tem representantes à disposição do comitê, né. Essas entidades, elas são divididas em 3 blocos, que são representantes dos usuários de água. Quando a gente fala usuário, não fala em consumidores, né? Fala usuários, por exemplo. Nós somos consumidores. O usuário de água é o SAMAI de Tijucas. Tá. Né? Então, nós temos aí exatamente 12 entidades, tá? Aliás, 14 entidades que são de usuários de água, mais 14 entidades que são representantes da sociedade civil e prefeituras. E mais, exatamente, 8 entidades que são representantes aí, né, dos órgãos do governo, aliás, 7 entidades. Então nós fizemos uma assembleia para escolher comissões que iam organizar, né, a composição do comitê, uma segunda assembleia para poder escolher as entidades, né, uma terceira assembleia para poder tirar a comissão eleitoral para a eleição da diretoria, porque essas 36 entidades compõem o comitê. Mas tem aqui uma diretoria de 3 pessoas, tá, que precisava ser eleita. Então, agora na última quarta-feira, aliás, terça-feira, nós na Univale elegemos então a diretoria que vai tocar aí o biênio 2023-24 do Comitê Tijucas, e a gente foi reconduzido aí para a direção do comitê junto com mais o companheiro Danilo, tá, que ficou como vice-presidente, ele que é representante do Conselho Regional de Biologia, e também o senhor Rubens, que é representante aí da Associação de Moradores da Meia Praia, que também tem uma cadeira no comitê. Adalto Gomes, quantos anos de comitê já? Eu estou com 21 anos. 20 anos de comitê? 20 anos contribuindo ali de forma voluntária, né? A gente não recebe nenhum centavo, nem tem esse objetivo, mas se colocando à disposição de estar aí gerenciando as águas. Quando eu falo gerenciar, significa pensar a qualidade e a quantidade de água para as populações, né, e para o desenvolvimento nas bacias aí do Tijucas e mais recentemente do Biguaçu. E quando a gente fala em bacias contíguas, entra aí o Rio Inferninho, a bacia do Rio Inferninho, uma bacia importante que é a do Rio Perequê, né, em termos de abastecimento público, que é importantíssima aí para abastecer Itapema e Porto Belo, não é? Então são esses rios aqui da região. Até a minha próxima pergunta é essa justamente. Com o passar do tempo, antes eu lembro quando eu iniciei aqui no jornalismo da Rádio Vale, a gente falava no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas. Com o passar do tempo, nós fomos aumentando a abrangência do comitê e hoje ele atua numa área bastante ampla, né, Adalto? O governo do estado nos pediu para que o Comitê Tijucas, que é comparado a outros comitês do estado de Santa Catarina, de outras bacias, um comitê extremamente organizado. Apesar desse momento aí de dificuldade durante durante a época de pandemia da Covid, e aí pediu para nós cuidarmos também da bacia
né, do Biguaçu. Então agora nós temos essa responsabilidade. Além da bacia do Tijucas e Perequê, nós temos aí a bacia do Inferninho e a bacia do Biguaçu. Além da questão de abastecimento, né? E o foco é esse, né? É o gerenciamento dos recursos para garantir a qualidade e para ver, né, todas as atividades que são realizadas através das águas que compõem a bacia. Além da questão do abastecimento de água, nós moramos numa região onde também há bastante exploração econômica dessas águas, com a extração de areia, de minérios e outras atividades, setor turístico e outros mais, né, Adalto? Sem dúvida, os usos da água, eles não são, claro que o principal é o abastecimento das cidades, o abastecimento humano, certo? Mas os usos da água, ele é principalmente para o setor econômico. Nós vimos aqui na nossa região, nós temos um uso muito forte na plantação do arroz, também, né? Também. Que é na agricultura. Nós temos para outras plantações, nós temos para as indústrias, né? A cerâmica Porto Belo, por exemplo, usa bastante água, né? E apesar de que a cerâmica Porto Belo tem ali a questão do reuso da água, que é um negócio importante, né? Sim. É um ciclo, a água ela é usada, depois disso ela é filtrada novamente, é devolvida, né, para a origem e usa novamente, ou seja, fica reusando aquela água, que é um processo muito rico, importante, né? Senão usaria mais água ainda. Ou seja, para os usos da água aqui nas nossas bacias do Tijucas e do Biguaçu, ele é bastante diversificado. Inclusive verdade. A questão do turismo, né? Sim. Toda a estrutura do Santuário Santa Paulina, tá, precisa de uso de água, né? Sim, sim. A rede hoteleira de Nova Trento, quer dizer, tudo usa água. Se não tiver, não temos vida, né? É verdade. Muito menos desenvolvimento econômico. Então, os usos da água passam por um processo no comitê da gente planejar. Primeiro se faz agora, então nós chegamos, Sidney, depois de 15 anos praticamente, né, trabalhando no comitê, nós conseguimos chegar a uma coisa muito importante, que é um plano, tá, que faz um diagnóstico da realidade das águas, qual é a quantidade e qual é a qualidade da água nesse momento, tá. E além do diagnóstico faz um prognóstico. O que a gente quer? Nós queremos que essas águas, que são águas, né, classificadas naquela escala ali de 1 até 5, tá? 1 é a água de melhor qualidade, que é a água praticamente que sai da natureza, da cachoeira, e o 5 é a água extremamente poluída, tá? Então nós fizemos um diagnóstico da realidade e também fizemos um prognóstico. Como é que a gente quer ela daqui a 30 anos, tá, né? Que a gente quer ela toda, no máximo, no nível 2. Tá? E nós fizemos então esse plano, que tem lá o diagnóstico, o prognóstico, e tem todas as tarefas que nós temos que cumprir aqui nas bacias para a gente poder chegar a essa água de qualidade e também em quantidade necessária para o desenvolvimento e para o abastecimento da população da região. E para implantação e efetivação deste planejamento, o que está previsto a partir de agora? Nós justamente nesse momento reconstituímos a direção do comitê, o comitê como um todo, para que a gente então pegue o plano e comece a executá-lo. Tá. Ou seja, vou dar um exemplo para você. Em se tratando de qualidade, nós vamos imediatamente, junto às prefeituras de todas as bacias que a gente administra, nós vamos começar um processo aí de cooperação no sentido de fazer os planos de saneamento dos municípios acontecer. Tá. Né? Então o comitê vai ser o grande articulador junto aos órgãos que têm capacidade de financiamento para que essas prefeituras, para que essas companhias de água, por exemplo, nesse caso, né, elas comecem a captar recursos para fazer acontecer o seu plano de saneamento municipal. O Brasil... É uma das O Brasil, sendo o país tropical que é, com um cunho altamente turístico do jeito que é, e também uma referência ambiental para o mundo, como está se discutindo nesse momento na COP lá no Egito e tudo mais, uma das maiores pendências hoje que se tem é o saneamento básico. É uma
uma adversidade muito grande naquilo que se pretende para um país do tamanho do nosso e com o potencial ambiental que o Brasil tem hoje, né, Adalto? A COP27 que está acontecendo agora e deve ter a participação do presidente eleito, né, junto com lideranças da área ambiental, tem uma importância muito grande porque nós estamos vivendo, como diz o presidente, né, da ONU, nós estamos entrando na porta do inferno, né? E estamos entrando com um carro em velocidade, certo, acelerado. E nós precisamos reverter isso aí. Nós precisamos, né, desacelerar esse carro, parar ele, né, e justamente reverter todo o estrago ambiental que foi feito. E o Brasil tem uma importância muito grande nisso. Tá? E nós temos, com certeza, nós entendemos que a questão da água, tá, ela está no centro dessa recuperação ambiental. Por isso, nós entendemos que aqui na nossa região, no sul do país, essa sensação de que a gente tem água à disposição, ela tem que acabar. Tá. Nós não temos água à disposição. Inclusive nas nossas bacias aqui. Certo. Sidney, nossas bacias nós já estamos vivendo realidades, como por exemplo o norte da ilha, que não tem mais água suficiente nem para o abastecimento público. Imagina para o desenvolvimento econômico. Verdade. Tá? Para aqueles hotéis lá, para poder receber os turistas, né? Para poder se desenvolver economicamente. E eles vão com certeza buscar captar a água, tá? A única que existe que ainda tem é do Tijucas. Sim, isso já foi cogitado, inclusive. Então nós temos que fazer um processo agora aqui muito forte, né, de executar esse nosso plano de bacias, que foi uma conquista, e temos uma atividade muito forte na qualidade, mas também, principalmente, na quantidade de água. Tá? Aqui na nossa bacia, ou nós revertemos essa questão aí da cobertura vegetal, e aí eu falo reverter mesmo de recuperar a cobertura vegetal, e nós precisamos, com quem que nós vamos conversar isso? Nós vamos conversar com as prefeituras, nós vamos conversar com as câmaras de vereadores, nós vamos conversar com as companhias de água, nós vamos conversar com o governo do estado, nós vamos conversar com as grandes empresas, inclusive algumas fazem parte do comitê, tá? Eu vou dar um exemplo, a Cerâmica Porto Belo faz parte do comitê, né? A companhia Coca-Cola de Antônio Carlos, né, que faz parte da bacia do Biguaçu, faz parte do comitê. Ótimo. Ou seja, nós temos uma série de empresas grandes que estão representadas no comitê e estão com disposição de nós, efetivamente, recuperar o tempo que a gente perdeu. Essa recomposição, você se refere principalmente à mata ciliar e aquelas prioridades que já se tinha em anos anteriores, não? Nós temos que pensar não só as ciliares, não só as matas ciliares, nós temos que pensar a recuperação da vegetação em geral aqui da região. Entendi. Quando a gente conversa com algumas pessoas, eu vou dar um exemplo, eu converso com os meus irmãos e eles dizem o seguinte: Adalto, foi muito pior, tá? Eles inclusive, donos de madeireira, né? Viram uma boa parte da cobertura vegetal e também fizeram, né, ajudaram nisso aí, ser retirada aqui nas nossas bacias. Mas eles têm dito o seguinte: Adalto, voltou a um nível lá de 40, 50 anos atrás, que se recuperou naturalmente, mas tem muita coisa degradada. Então nós precisamos recuperar. Não é porque nós amamos, então não é essa discussão filosófica e tal. É porque, na verdade, nós precisamos de água. E não tem outra maneira, ao menos no mundo que a gente, a não ser que a gente dessalinize a água do mar, é exatamente a recuperação da cobertura vegetal que vai garantir, né? Entendi. Adalto, você falou de 15 anos para cá do trabalho do comitê e muito se modificou nessa questão do gerenciamento dos recursos que passam em torno das águas, como, por exemplo, desestatizou para muitos municípios a questão do saneamento básico, né? Nós temos hoje companhias municipalizadas ou terceirizadas aí da questão do abastecimento, tratamento e abastecimento de água e também do saneamento básico, né? Como é o caso que hoje temos o SAMAI, que é municipal, temos Águas de Bombinhas, que é um serviço terceirizado, e aí a gente viu também essa necessidade... Águas de Itapema também. Águas de Itapema, Porto Belo agora também recentemente, tem uma companhia que não é mais a Casan. E aí modificou muito essa questão do gerenciamento, né? E aí a cobrança pela implantação do saneamento básico, ela também se modifica quando nós temos companhias diversas e não só mais a Casan para tratar sobre isso, né? Sim,
nós temos aí empresas particulares que estão explorando, né, o serviço de tratamento do esgoto sanitário, Sim. além também do tratamento do abastecimento público de água, né? Não fica, porque na verdade quem regula são as prefeituras. Tem uma Quem faz a concessão é as prefeituras. Mas então, aí tem uma agência, né, que fiscaliza isso tudo, não é? tem uma agência que fiscaliza a qualidade Tá. desse serviço, que é a agência reguladora A IGEA, né? do Estado. Tá. Modificou durante esse processo aí, eu não consigo acompanhar, mas ela tem uma participação muito próxima do comitê, porque às vezes a gente recorre a ela para saber da qualidade, Claro. tá certo? Mas essa modificação na exploração, principalmente do abastecimento público de água e, né, do saneamento, do esgotamento sanitário, ela tem que ter com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, ou seja, com o governo municipal. Certo. Tá? Para que esse governo municipal, é ele que regula efetivamente esse serviço, essa concessão, né? Não importa que terceirizado, o Poder Executivo é o responsável. É quem é o responsável, é quem regula, né? Entendi. E é com ele que a gente tem que tratar. Eles têm a responsabilidade de fazer, e fizeram, acredito, nós vamos agora, a partir desse momento da aplicação do plano, nós vamos começar a conversar, que eles tenham um plano municipal de saneamento. Uhum. E o plano municipal de saneamento tem como uma das coisas principais aqui na nossa região a questão do saneamento, ou seja, do esgotamento sanitário. Entendi. Porque quando a gente fala em saneamento, fala de muita coisa, Claro. né? Por exemplo, quando fala de saneamento, fala sobre os resíduos sólidos, que é tanto o lixo que vai O rejeito. para o rejeito Quanto como o reciclado. o reciclável, tá? Uhum. Como também o que nós chamamos de entulho, Também. tá certo? Que aqui Então no tem município 3 tipos de lixo aí, Que né? aqui falamos que está sendo um problema na cidade de Tijuca. É um problema. Eu fui secretário Certo, municipal de certo. obras e Falamos várias vezes disso aqui, né? E nós tratamos bastante disso aí, né? Então, essa relação de mudança nas empresas de saneamento municipal, ela modifica pouco a responsabilidade que as prefeituras têm Tá. sobre a questão do saneamento no município. Tá, e aí você nos diz então que várias entidades, sejam públicas e privadas, hoje compõem o comitê, mas como que a população geral pode fazer parte desses debates a partir de agora, constituída a diretoria e o plano de trabalho do comitê já em execução novamente, Adalto? Nós inclusive agora saímos da Assembleia que elegeu a nova diretoria, nós saímos também com uma Câmara Técnica, ou seja, uma Câmara Técnica que vai estar analisando como aplicar esse plano. Imediatamente a primeira tarefa dessa Câmara Técnica que está sendo recomposta, eu digo que está sendo porque nós já tiramos alguns nomes de entidades que colocarão representantes nessa Câmara, são engenheiros, biólogos, técnicos, né, que podem fazer essa análise, e nós vamos trazer mais alguns nomes ainda, ficou aberto, né, para que a gente em 15 dias possa, então, compor essa Câmara Técnica, que imediatamente vai começar a analisar essa aplicação. Agora, nós vamos estar em todos os passos chamando a sociedade para participar de atividades. Por exemplo, nós provavelmente faremos audiência pública em Tijucas, tá, para apresentar para a Câmara de Vereadores e para o Executivo o processo, a responsabilidade que eles têm nesse plano de bacia aqui no município. Ou seja, quais as atividades que o governo de Tijucas tem que fazer para que a gente busque esse objetivo, que é em 30 anos ter qualidade e quantidade de água na região suficiente. E assim se fará em todos os municípios da região, presidente? Todos os municípios das bacias, são 14 municípios, né? Desde Antônio Carlos, Biguaçu, Governador Celso Ramos, até os municípios aqui de Itapema, Porto Belo e Bombinhas, e também a oeste lá, desde Leoberto Leal, Rancho Queimado, Angelina, Nova Trento, toda essa região então fazem parte 14 municípios que compõem as bacias do Biguaçu, Tijucas, Inferninho e Perequê. Perfeito. Então todos convocados a estarem atentos nos próximos debates e próximas interações Nós do temos comitê um com site isso. no comitê que nós vamos a partir de agora começar a atualizá-lo, tá? E a gente convida aí para o pessoal, inclusive, se inscrever lá no site do Comitê das Águas. Tá, muito bem. Que é www.comitê Tijucas Biguaçu, é isso? Rio Tijucas. Rio Tijucas. Rio Tijucas. Tá, muito bem. Então todos convidados aí, claro que a gente estará também com os canais do comitê, como fontes de pauta para a gente estar trazendo, né, todas essas divulgações aqui na programação da Rádio Vale. Antes da gente pontuar, eu lhe pergunto, o homem que vive a política, ele nunca sai dela?
como é que o Adalto Gomes, ex-vice-prefeito, ex-candidato, ex-vereador, esteve nesse período eleitoral geral que nós ainda não saímos, Adalto, para muitos, nesse período de debates acalorados e tudo mais? O processo eleitoral que aconteceu em 2022 foi o mais diferente. Vou usar a palavra diferente, porque na verdade foi extremamente radicalizado, tenso, né? Esquentado, né? E eu diria até perigoso. Tá? De certa forma, até certamente, até certa parte é perigoso. E a gente buscou participar, eu não poderia ficar fora, né? Tenho meu posicionamento político e participei ativamente, muito mais pela própria... A gente hoje milita muito pelo computador, né? Pelos sites sociais. Uma ferramenta facilitou muito. Fizemos muito campanha através dos sites sociais, tá? E participei ativamente aí. E estou ainda espantado, não é? Porque essas manifestações, esses bloqueios, depois do processo eleitoral, aí, de não aceite, né, do resultado por parte de um dos grupos políticos, realmente eu estou assim ainda assustado com isso que está acontecendo aí. Estou vendo coisas, como diz outro, que na política nunca vi, né? Eu te pergunto qual é a sua opinião sobre isso, porque você já foi uma referência do Partido dos Trabalhadores aqui em nosso município, né, do corpo do PT aqui no nosso município. Também já esteve compondo o PL, as duas pontas da corda que compuseram a eleição geral nesse ano de 2022. E por isso eu acho que entende um pouquinho cada lado que esteve ali em destaque, Adão. Sempre fui militante do PT. Por 38 anos eu fui militante do PT, minha origem na atividade política foi no PT. E eu, no ano de 2020, né, eu estive no PL, usando o PL para me candidatar a prefeito, a qual eu faço uma análise até que nem deveria. Ah, é? Bateu um arrependimento, então? Muito grande. E já logo em seguida saí, na verdade não tenho nada com o PL, né, minha postura aí de militância e da forma que eu me encaro, né, a ideologia, as ideologias no Brasil, sou um militante de esquerda. E, na verdade, já estou filiado ao PV, né, já faz um tempo. Eu me adequo, até pela minha participação na questão ambiental, né, eu tenho mais a ver com a questão do Partido Verde. Então, estou feliz da vida militando no Partido Verde. A gente está tocando o Partido Verde aqui em Tijucas. Bom trabalho e não nos deixe desabastecido das informações do comitê daqui para frente, então, nessa nova fase. Não, até queria, né, pedir publicamente que você me abra as portas aí para que a gente possa estar desenvolvendo aí essa importante tarefa que é cuidar das águas aqui da região. Vamos em frente. Obrigado mais uma vez. Adalto Gomes, presidente do Comitê de Gerenciamento das Bacias dos rios Tijucas, Biguaçu, bacias contíguas aqui no nosso município. Um abraço também para o William, viu, que foi quem fez a ponte nessas informações. Grande William Breno Vida, que está junto com a gente, gancheiro, né? Verdade. Que é Volinger, o sobrenome é Volinger, tá? Um grande abraço para ele e um grande abraço para todos que estão aí acompanhando a gente.